Mas eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. E nós também vamos projetar o texto aqui. E enquanto você abre, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Alguém aqui está enfrentando alguma tempestade? Não precisa levantar a mão, não. Alguém aqui já foi abalado profundamente por uma tempestade? Alguém aqui já lidou da pior maneira possível com uma tempestade que se levantou na sua vida e por isso, hoje, você sofre algumas consequências do que aconteceu? A verdade, meus irmãos, é que todos passamos por crises. Todos enfrentamos tempestades. Todos temos que lidar com situações que nos desafiam além do que estamos preparados em muitos momentos. Infelizmente, eu não posso dizer algo que eu gostaria de dizer, que a partir de hoje você não vai enfrentar mais nenhuma crise. Mas se eu fizesse isso, eu seria um mentiroso. Porque a verdade é que todos passamos por desafios, tempestades e coisas que vêm para abalar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa família e os nossos sonhos. Não tem ninguém que, porque buscou a Deus, só vive uma vida de bonança, de vitória, e não tem mais desafio. E por isso, talvez você esteja pensando assim, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, e você está dizendo que eu vou enfrentar a tempestade, pastor? É isso mesmo. Eu preciso ser honesto com você. Nós vamos passar por luta. E diante desse entendimento, é importante que a gente também perceba que as tempestades não mandam aviso. Porque se elas avisassem, mandassem um recado, uma mensagem para a gente dizendo, eu vou chegar, dia tal, a gente até se preparava. Mas a verdade é que não é assim. As tempestades são imprevisíveis. Elas aparecem, elas surgem nos momentos, às vezes, que nós menos esperamos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. A verdade é que alguns estão lidando ou irão lidar com problemas financeiros, com desafios no casamento, na família, no ministério. Alguns enfrentarão tempestades na saúde física ou na saúde emocional. A verdade, irmãos, é que nós precisamos nos preparar para lidar com cada uma delas. E nós temos que aceitar essa realidade e agir de maneira que essas tempestades não venham a nos paralisar, não venham a nos fazer retroceder na nossa fé e muito menos venham a nos destruir. E por isso, nós hoje podemos nivelar que todos enfrentamos crises. Mas eu preciso te alertar uma coisa também. A crise vem para o rico e vem para o pobre. A crise vem para o vascaíno e sempre para o rubro-negro também. E também para o tricolor e para o botafoguense. A verdade é que a crise vem para o analfabeto, mas também vem para aquele cara que é culto. Aquele cara que é estudado, aquele cara que é preparado. Queridos, a crise vem para quem é desorganizado, mas também vem para quem é organizado. Você sabia disso? Não, pastor, eu sou muito organizado, eu planejo tudo, estou preparado para tudo. Meu irmão, uma depressão na sua casa abala as estruturas. Um câncer que surge do nada vai roubando a nossa paz. Uma mudança na economia do país pode mudar a tua realidade profissional, financeira. A realidade, queridos, é que todos nós enfrentamos tempestades e precisamos nos preparar para elas. E por isso, nesse texto, eu quero ler sobre um relato muito interessante, em que nós aprendemos exatamente como vencer as tempestades da nossa vida. A partir do versículo 35 até o versículo de número 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se.
o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Jesus e seus discípulos estavam no lugar que eles conheciam de cós salteado, o mar da Galileia. Os discípulos, muitos eram pescadores e pescavam naquele mar. Conheciam cada centímetro, conheciam também a realidade do tempo, sabia quando o tempo ia virar, quando o tempo ia melhorar. Jesus, como diz em João 1,3, é o criador de todas as coisas. Ele mesmo criou o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, com 21 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura. E esse lago, ele está posicionado em meio a duas montanhas. De um lado as montanhas da Galileia e do outro lado as montanhas de Golã. E no meio está esse lago. E ali tem muita água. E os países em volta, eles batalham porque o sonho deles é poder acessar aquelas águas, porque aquelas águas representam grandes riquezas. Essa era a realidade que eles estavam vivendo naquele momento. E de vez em quando, um vento vem, desce sobre o monte e bate na água, causando ondas volumosas, assustadoras e tempestades que já fizeram muitas pessoas sofrerem ali. E o que acontece é que esse momento desse texto, uma tempestade vem sobre o barco em que Jesus e seus discípulos estavam. Antes de eles entrarem no barco, Jesus tinha passado o dia inteiro pregando. O teor de suas mensagens estava sendo conduzido através de parábolas. Foram 4 parábolas que Jesus ensinou durante todo o dia. E no final desse dia ele estava cansado. Então ele chega para os seus discípulos e fala assim: olha, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E eles seguem viagem para o outro lado. Jesus pega ali um saco de areia, faz de travesseiro e começa a dormir. Só que durante o trajeto, começa a surgir um vento. Esse vento começa a ganhar força, começa a chover, começa a apertar essa chuva. De repente, irmãos, começou uma tempestade desesperadora. Jesus estava na popa do barco, como diz o texto. Era uma posição um pouco mais elevada, ou seja, ainda não tinha água naquele lugar. Então Jesus estava dormindo com uma tranquilidade só. E os discípulos começam a se desesperar e não sabiam o que fazer. E eles começam a tentar resolver aquele problema, eles fazem o que eles podiam, eles tentam o melhor, mas mesmo assim, eles não conseguem resolver aquele problema. Na nossa vida, muitas vezes é assim também. A gente tenta o nosso melhor. A gente faz tudo aquilo que a gente consegue fazer. E às vezes, aquelas realidades que a gente gostaria que mudasse, não mudam. É verdade ou não é, gente? A gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente jejua, a gente estuda mais, a gente acorda mais cedo, a gente dorme mais tarde, a gente fica até mais tarde na empresa, a gente estuda, faz curso, a gente se prepara, mas às vezes parece que nada disso está fazendo a diferença. Porque aquela realidade que nós esperamos que mude, ainda não mudou. E eu imagino que era isso que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Eles percebiam que a capacidade deles não era capaz de resolver aquele problema, porque eles tentaram do jeito deles, assim como a gente tenta com a nossa habilidade, a gente tenta com a nossa experiência, a gente tenta com a nossa expertise, a gente tenta lembrando de tudo que a gente já fez na nossa vida que nos levou a superar desafios, mas mesmo assim, às vezes a coisa não acontece e a gente percebe que a gente não tem o controle daquela situação. E quando a gente percebe que não tem controle daquela situação, o desespero bate. E foi isso que aconteceu sobre os discípulos naquele momento. E eles então olham para Jesus e Jesus está roncando. Está no terceiro sono, que nem alguns falam aí. E eles não conseguem entender. No meio daquela tempestade, Jesus dormia. Irmãos, Jesus dormia porque ele sabia que ele era o Senhor da tempestade. Jesus sabia que na hora que ele quisesse, aquela tempestade passava. Jesus também sabia que eles iam chegar do outro lado como ele havia determinado. Mas os discípulos não conseguiam compreender o controle total de Jesus sobre qualquer circunstância da nossa vida. Eles não entenderam que as tempestades da vida não são para nos destruir, mas elas são para nos instruir.
Eles não entenderam que as lutas da nossa vida não são para destruir a nossa fé, mas sim para fortalecê-la. Eles não perceberam, irmãos, que as tempestades, elas na verdade são oportunidades para que a gente se reinvente, para que a gente crie novas estratégias, se aproxime de Deus, e então chega a um novo nível. Pastor, por que você diz isso? Você vai numa festa boa, e tem a comida boa, o pessoal legal, você se diverte, você come bem, né? Você fica feliz, mas você não aprende praticamente nada, irmão. Agora, uma dor que a gente sente na vida é como uma faculdade. Um luto que a gente vive na vida é como uma pós-graduação. E a gente aprende de uma maneira que a bonança e a vitória não conseguem nos ensinar. A verdade é que nós aprendemos muito mais com os sofrimentos, com as perdas, com as dores, do que com as coisas que vêm fácil e nos alegram. Irmãos, nesse contexto de pressão que os discípulos estavam enfrentando, alguém ali decide acordar Jesus. E eu imagino que ele não chegou tranquilo não, porque é isso que o texto mostra. Ele não chegou e falou, Jesus, tem como acordar aí? O texto diz que alguém chega para ele e fala, vem cá, Jesus, você não se importa que a gente morra, não? Você não está ouvindo que a gente está desesperado aqui, não? Irmãos, e naquele momento, Jesus levanta do seu sono, ele olha para a tempestade e ele diz somente duas palavras, aquiete-se, acalme-se. E na mesma hora, a tempestade passa. De repente, Jesus, depois que faz aquilo, ele chega para os seus discípulos e pergunta assim, vem cá, por que a fé de vocês é tão pequena assim? Por que depois de tanto tempo caminhando comigo e vendo o tamanho do meu poder e quem eu sou, vocês ainda não conseguem descansar e saber que eu sou Deus e tenho controle de todas as coisas? Eu fico imaginando também os discípulos olhando para a tempestade parando na hora. E o texto diz que eles olharam um para o outro e perguntaram assim, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Irmãos, baseados nesse texto, como vencer as tempestades da vida? Você está aí? Em primeiro lugar, você precisa viver por uma visão de Deus e não por vista. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Irmãos, os discípulos receberam uma visão de Jesus para as suas vidas. Eles receberam uma palavra de Deus sobre suas vidas. Jesus chega para eles e diz assim, vamos para o outro lado. Eles receberam uma palavra daquele que tem todo o poder. Eles receberam a palavra de alguém que tinha certeza de que eles chegariam do outro lado. E isso deveria ser suficiente. Mas sabe qual é a verdade? Muitas vezes uma palavra de Deus sobre a nossa vida não é suficiente para que a gente creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E por isso eu te pergunto, você tem uma visão de Deus para a sua vida? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Você tem uma visão de Deus para a tua família? Você tem um sonho de Deus para a tua carreira? Você tem uma visão de Deus para a tua saúde emocional, para o seu casamento, para a vida do seu filho? Porque para que você saia daqui preparado para vencer as tempestades, o primeiro passo é ter uma visão de Deus que garante que você vai chegar aonde Ele deseja que você chegue. Jesus tinha garantido que eles iam chegar do outro lado. Ou seja, irmão, não tinha como dar errado. Se você recebeu uma promessa de Deus por alguém, por sua casa, por sua família, por sua carreira, pelo seu ministério, se Deus te deu uma palavra, entenda de uma vez por todas que o destino final já está traçado. E você precisa caminhar entendendo isso, porque Jesus não tem duas palavras. Ele não disse assim, olha, vamos para o outro lado se a gente não passar por nenhuma tempestade. Porque se a tempestade vier, a gente vai ter que voltar para a terra que a gente saiu, a gente vai ter que ficar parado no mar, ou a gente vai ter que buscar outra estratégia. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele sempre cumpre. E nós precisamos crer nisso. A palavra de Jesus é definitiva. Só que a gente ainda tem a dificuldade de entender a diferença entre visão e vista.
que é visão? O que é a visão de Deus para a nossa vida? É um sonho a ser realizado. É um projeto que o Senhor tem para a nossa vida. É uma promessa que Ele tem para a nossa vida. E o que é vista? Vista são as circunstâncias momentâneas que eu enfrento no caminho para alcançar a visão que Deus deu para mim. E a gente tem o costume de reduzir a visão de Deus para a nossa vida para um nível das circunstâncias que as nossas vistas podem perceber. O sonho, a visão e o projeto de Deus para você podem ser representados como um casamento feliz que você sonha em ter. Pode ser representado por uma multiplicação na sua realidade ministerial. O projeto, a visão de Deus para a sua vida pode ser representado por um novo tempo na relação com seu filho, por uma nova fase na tua empresa, um novo nível na tua vida, você que é um concurseiro e que sonha com novos projetos. Talvez essa visão seja um concurso que você tanto sonha em um dia passar. Pode ser uma cura na sua saúde. Agora, como é que nós representamos a vista? A vista pode ser representada pelas palavras que o teu cônjuge falou para você hoje e que machucaram você demais. A vista pode ser representada por mais um concurso que você não passou. A vista pode ser representada por mais uma pessoa que saiu da sua célula, por mais uma dificuldade que você enfrentou no seu ministério. A vista pode ser representada por mais um diagnóstico ruim que você recebeu nessa semana. A vista pode ser representada por notícias que chegam todos os dias e que vêm roubando a sua fé, a sua alegria e a certeza de que Deus sempre tem o melhor para você. Alguns homens de Deus viveram a mesma realidade. Abraão, por exemplo. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar. Pega aí a tua parentela, pega aí a sua esposa que já está velhinha, você também está velhinho, mas eu vou levar vocês para a terra que eu tenho para vocês. E outra coisa, eu sei que Sara é estéril, mas eu vou dar um filho para vocês. E eles saem na direção da visão de Deus para eles. 10 anos se passam e o filho não vem. E aí, aquele grande homem de Deus, junto com sua esposa, começam a decidir reduzir a visão de Deus para eles, para uma realidade circunstancial. Sara chega para Abraão e fala: aqui, amor, você já não tem mais aquela pegada, né, que você tinha no passado. E eu também já não sou aquela menininha, aquela garotinha cheia de saúde. Vamos fazer o seguinte: você está vendo a Agar, a nossa concubina? Chega para ela e se deita com ela. E o filho que ela gerar vai ser o nosso filho. É a mesma coisa que a gente faz quando tenta dar um jeitinho para que as coisas que a gente deseja que aconteçam na nossa vida aconteçam. É o mesmo que os discípulos estariam fazendo se tivessem pulado daquele barco, tentando vencer aquela tempestade a nado ou com alguma outra estratégia que não fosse a oração. E sabe o que acontece, irmão? Toda vez que a gente reduz a visão de Deus para aquilo que nós vemos na nossa frente como circunstância, o que acontece na nossa vida é tragédia, é sofrimento. Sabe o que acontece? Depois de um tempo, nasce Ismael. Ismael, que era filho de Agar e não de Sara, você acha que quando ele queria mamar, ele mamava no peito de quem? De Sara ou de Agar? Da mãe. No meio da noite, quando a mãe não conseguia resolver o problema, ela chamava quem? O pai. E quem passava a noite junto ali? O pai e a mãe. E a Sara ficava onde? Sofrendo, com ciúme. E aí o que acontece? A coisa piora de tal modo que Abraão é obrigado a mandar o seu filho embora de casa. E ele manda o seu filho embora. E da vida de Ismael surge o povo ismaelita, que é a origem dos conflitos no mundo árabe que hoje nós vivemos. Simplesmente porque nós reduzimos a visão de Deus para a nossa vista, a gente acaba mudando o que Deus tinha planejado para a nossa vida. Só que Deus, Ele é misericordioso. E quando Abraão faz 100 anos e Sara faz 90 anos, nasce Isaque, o filho da promessa. Sabe por quê, irmão? A gente pode até falhar, mas Deus nunca falha, Ele sempre cumpre aquilo que promete para a gente. É assim que Ele age. Você lê ali o capítulo 13 de Números, você vê Moisés. Deus levanta Moisés para liderar o povo no processo de libertação da escravidão do Egito até eles conquistarem a terra prometida. Deus fala claramente: você vai libertar o meu povo e você vai adentrar a terra prometida com o meu povo. Deus deu uma visão clara, irmão. Deus já tinha determinado que aquilo ia acontecer.
No capítulo 13 de Números, eles estão em frente à terra prometida. Deus fala, ó, manda os espias para espiar a terra. E eles vão. Só que Moisés, ele melhora, na visão dele, o que Deus pediu para ele fazer. Moisés não só manda eles espiarem a terra, mas manda também eles verem como é que é o povo de lá. E aí, o povo sai de baixo, não da visão de Deus, mas da visão de Moisés. E quando eles chegam lá, eles veem algumas realidades que não precisavam ter visto. Os 10 espias voltam. 2 dizem para Moisés assim, olha Moisés, a terra é boa mesmo, Deus falou que ela é nossa, então vamos tomar posse. Mas 8 espias falam o quê? Ó, a terra é maravilhosa, mas o povo de lá é grande, é numeroso, e a gente não vai conseguir entrar nessa terra. Sabe qual foi o resultado, irmão? Uma peregrinação que seria de 29 dias durou 40 anos. Sabe por quê? Porque eles reduziram a visão de Deus a uma realidade circunstancial. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Deus já declarou que Ele vai derramar uma nova realidade sobre a nossa vida, nessa área que nós esperamos, mas a gente começa a olhar para situações que acontecem no nosso dia a dia e a gente começa a perder a visão que Deus tem para a nossa vida. Nós fazemos o mesmo. Deus fala, eu vou salvar o seu casamento, eu vou restaurar o seu ministério, eu vou te dar essa vaga, eu vou mudar a sua história, mas mesmo assim, a gente fica procurando motivo para as circunstâncias desanimarem e frustrarem as nossas vidas. É ou não é verdade? A gente vive ou não vive dessa maneira? E você sai daqui entendendo uma coisa, se Deus te deu uma palavra, te deu uma promessa, te deu uma visão, então viva por essa visão, porque enquanto você não tiver uma visão ou não viver por ela, você também não terá fé para passar por cada fase, para orar, perseverar e avançar até que essa visão se cumpra sobre a sua vida. Então, em primeiro lugar, entenda que é importante que você tenha uma visão de Deus para a sua vida. Segundo lugar, como vencer as tempestades? Você precisa crer que esta palavra de Deus para a sua vida vai se cumprir. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Irmãos, eu imagino que essa reação é a mesma que muitas vezes nós temos diante da tempestade, de notícias ruins que aparecem, e a gente começa a pensar que a gente vai naufragar e que a gente não vai conseguir mudar aquela realidade. A gente começa a pensar que Deus não se importa mais com a gente. A gente começa a pensar que Deus não escuta o nosso clamor, a nossa oração e as nossas necessidades. E o pior, a gente ainda pensa que Deus não é tão poderoso assim para mudar essa realidade da nossa vida. A gente começa a duvidar de Deus, parece que Deus está dormindo, que Ele não age em nosso favor. A gente ora, a gente chora, a gente clama, pede, mas parece que Deus não escuta uma palavra, não vem uma resposta. Você já se sentiu assim alguma vez? Será que você está se sentindo assim agora? Às vezes, no momento mais difícil, irmão, parece que Deus ignorou completamente o nosso clamor. Mas você sabe qual era o principal problema naquele momento? Era que a tempestade maior não era a que estava nos mares, e sim a que estava no coração dos discípulos. Dentro do coração deles, eles não conseguiam mais lembrar de tudo aquilo que Jesus já tinha realizado na frente deles e na vida deles. Eles se sentiam desprezados, como se suas orações não chegassem a Deus, ou que Ele estava a ignorá-los. Irmãos, sabe qual é a verdade? Eles estavam provando que tinham fé até certo nível, e quando o desafio era grande demais, eles agiam como se nunca tivessem conhecido Jesus, e muito menos o poder que há no nome dele. Mas a verdade é que eu imagino uma outra situação. A gente está acostumado a enfrentar tempestade por causa de consequências de decisões erradas, de atitudes que tomamos contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, Jonas, Deus manda ele ir pregar em Nínive. Jonas diz, eu não quero ir, eu vou para outro lugar. Jonas entra num barco e aquele barco começa a passar por uma grande tempestade e ele tem que ser jogado do barco e ir para a barriga de um peixe para que ele pudesse perceber que ele estava vivendo aquela tempestade porque ele estava resistindo à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, ele é prisioneiro, é colocado numa embarcação que se destina a Roma,
E antes da embarcação sair, ele fala para o marinheiro e para o comandante do navio, olha, é o seguinte, não vamos sair agora não, porque está com cara de que o tempo vai piorar. E eles falam assim, não, eu sou marinheiro, eu sou comandante do navio, eu conheço essas águas que nem eu conheço meu próprio filho. Vamos sair, vai dar tudo certo. Só que Paulo, ele estava sendo um canal de Deus para eles, mas eles ignoraram. No decorrer da viagem, uma grande tempestade surge. Eles sofrem um naufrágio, só não morrem, porque Deus teve misericórdia e poupou a vida de todos eles. Então, irmãos, a gente está acostumado a viver tempestade que é causada por causa da decisão de não viver o que Deus tem para a gente. Tem luta que a gente está sofrendo na família por causa de atitudes erradas que tivemos. Tem lutas que sofremos hoje nas finanças por causa de atitudes erradas que tivemos. Tem lutas na saúde emocional e física que nós estamos enfrentando hoje por causa de atitudes erradas que tivemos no passado. Lutas no ministério por causa de decisões erradas. A gente não tem dificuldade para entender isso. Agora, irmão, ser obediente e mesmo assim enfrentar a tempestade, aí fica complicado. Quem foi que mandou eles entrarem no barco? Jesus. Quem foi que disse que eles iam para o outro lado? Jesus. E como é que eles estavam passando por uma tempestade, irmão? A gente tem dificuldade de entender essa relação que há na obediência com a crise. E a gente sofre com isso. Jesus deu uma ordem a eles, eles só obedeceram. E o que a gente espera quando a gente obedece? Quando a gente se posiciona no centro da vontade de Deus. Que todas as circunstâncias sejam agradáveis, sejam favoráveis, sejam maravilhosas para a nossa vida. Só que não foi assim com eles. E nem sempre vai ser assim com a minha vida e com a sua também. Às vezes você diz assim, pastor, eu estou buscando a Deus, pastor. Eu não chego no culto na hora que eu quero, não. Eu chego no culto na hora que tem que chegar, pastor. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu trabalho no ministério, eu lidero célula. Pastor, eu não falto um TL, eu estou sempre presente. Pastor, eu estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus. Como é que essa realidade não muda na minha vida? Como é que essa situação não muda na minha vida? E aí nós fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Será que você não se importa com a gente, sim? Será que você se esqueceu da gente? Será que vale a pena ser fiel? A gente tem a sensação que quando a gente se posiciona no centro da vontade de Deus, no dia seguinte o sol vai brilhar. No dia seguinte as portas vão se abrir. No dia seguinte, você que sonha com casamento, amanhã vai bater na sua porta o príncipe encantado, vai perguntar, você quer casar comigo? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, pastor, estou muito chateado. Falei, o que houve, minha irmã? Pastor, eu me posicionei em Deus. Eu falei para ele, Senhor, eu vou me guardar. Eu não vou abrir meu coração para um homem que não seja do Senhor. Eu estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou dizendo não para quem não é do Senhor. Eu estou me guardando, pastor. Mas eu ainda não consigo um relacionamento. A minha vida sentimental não rompe. Pastor, eu não estou aguentando mais isso. Eu não sei se vale a pena continuar. Eu perguntei, minha irmã, quanto tempo tem que você se posicionou em Deus? Pastor, tem 2 semanas. Irmã, 2 semanas, meu Deus, você viveu a vida toda do teu jeito. Mas em 2 semanas, Deus tem que resolver esse problema que você não resolveu em 20, 30 anos de vida. Meu Deus, que Deus é esse mesmo, né? Ele não se importa com você mesmo. Mas a verdade, irmãos, é que a gente faz o mesmo. A gente espera o mesmo de Deus. Nem sempre a tua obediência vai impedir você de enfrentar uma tempestade. Mas a gente tem que ser obediente, não porque as coisas são favoráveis, e sim pela convicção de que o caminho de Deus é sempre o melhor, mesmo que as notícias não sejam aquelas que nós esperamos. E nós precisamos caminhar com essa visão. Um fator também que fez com que eles duvidassem da palavra de Deus e da visão de Deus é o fator tempo. Eles estão ali tentando resolver o problema no barco, tentando se salvar. Eles pensam assim, eles olham para Jesus e pensam assim, olha, se ele está dormindo, quer dizer que a gente consegue resolver. Então vamos tentar aqui. E eles começam a tentar, mas nada muda. O tempo vai passando, a tempestade piora e a cada dia a morte parece mais próxima do que o outro lado daquele lago. Para eles, Jesus continuava dormindo. Sabe qual é a verdade, irmãos? A gente faz a mesma coisa. A gente pensa que Deus chega atrasado, que Deus está demorando demais. Porque na nossa visão e na visão dos discípulos, a intervenção divina está sempre demorando.
Eles foram tentando resolver. Sabe, meus queridos, existem causas importantes para você, que tem tempo que você não ora, que você não batalha mais com Deus, porque você até fez por um tempo, mas não aconteceu, e você parou e você desistiu. E todo o caminho que você tinha percorrido, você acabou perdendo, andou para trás e às vezes está no estágio pior do que você estava antes, porque você está pensando que Deus está demorando, esqueceu de você e por isso você parou de orar e crer. Você lembra do enterro de Lázaro? Jesus chega lá, Marta e Maria chegam para ele e falam assim: Senhor, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Eles estavam dizendo assim: Jesus, você chegou atrasado, você estava ocupado? Jesus olha para o túmulo de Lázaro e ele fala: Lázaro, vem para fora. E na hora, Lázaro volta à vida. Sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente o momento certo de cumprir cada promessa que ele fez para a nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, a gente pensa da mesma maneira, que o Senhor está demorando. E aí você olha para essa realidade hoje, que representa uma tempestade, e você fala: agora ninguém pode mudar essa situação. Agora não tem como, Deus está demorando demais, o Senhor está demorando demais, e a gente para de orar e de crer que essa realidade vai mudar. Querido, sabe qual é a verdade? Eu sei que muitos aqui presentes, se não todos, estão enfrentando desafios na sua vida, tempestades na sua vida, e às vezes você chega: pastor, mas eu oro para que meu filho venha para a igreja, ele não vem. Eu oro para que meu marido se converta, ele não se converte. Eu oro para que a minha empresa rompa e avance, mas ela não muda a realidade. Eu oro para que a minha carreira saia desse momento de estagnação e viva um novo momento. Eu oro para que a minha célula multiplique. Eu oro para que o meu ministério cresça. Eu oro para que eu seja curado, mas nada acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda não é o fim. Deus não perdeu o controle. Pode parecer que você não tem o controle, mas pode ter certeza que Ele tem. E no tempo certo, Ele transforma o teu choro em riso. E Ele transforma o teu sofrimento em testemunho da manifestação da glória e do poder dEle sobre a vida de quem é fiel. E você precisa permanecer fiel. Você precisa entender isso. Eles estavam tendo que lidar com o silêncio de Deus. E, irmãos, é difícil esse negócio, né? De falar e parecer que Deus não se movimenta, não responde nosso clamor. Como que isso muitas vezes é difícil? Se você manda um zap para alguém, ele demora a responder, você já fica chateado, né? E quando é uma situação que a gente sabe que só Deus pode resolver, muitas vezes a gente também age dessa maneira. Agora existe algo muito importante nisso tudo. Essa tempestade levou os discípulos a clamarem pela presença de Jesus como nunca tinham feito antes. Essa tempestade fez com que eles se entregassem mais, clamassem mais, focassem mais na presença de Jesus. E, meus irmãos, se tem uma coisa que muda na gente quando enfrentamos a tempestade, é que nós percebemos o quão importante é sermos íntimos de Deus. O quão importante a gente entender que o que a gente precisa não é somente que essa tempestade passe, mas sim que a tempestade do nosso coração aprenda a descansar e saber que o Senhor sempre está guardando o que é melhor para a nossa vida. Mas em terceiro lugar, como vencer as tempestades da vida? Você precisa crer de verdade no poder imensurável de Jesus. Versículos 39 e 40. Vão dizer assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Sabe o que nós aprendemos com esse momento? E quando a gente tenta de tudo, a gente tenta com a nossa sabedoria, a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com o nosso talento, com a nossa habilidade relacional. A gente esgota as nossas forças, os nossos recursos acabam. Sabe qual é a verdade? Todos os recursos de Jesus ainda permanecem disponíveis para a nossa vida. Quando a gente está achando que acabou, Deus ainda nem começou, irmão. Deus nem começou a agir, Ele nem começou a fazer aquilo que Ele tem para fazer.
Quando a derrota parece certa, Ele continua sendo o detentor da nossa vitória. Quando a gente caiu do cavalo, perdeu o controle, se desesperou, a circunstância não mudou, Ele, Jesus, continua assentado sobre o trono de glória. E continua no controle da história. E continua dizendo para mim e para você: eu vou cumprir a visão que tem para a sua vida. E com 2 palavras, Jesus acalma aquela tempestade. Aquiete-se, acalme-se. Pastor, por que foi tão fácil para Jesus assim? Porque quando Deus criava o mundo, Jesus estava lá, porque Ele é Deus. Porque quando um dia Ele se fez carne, Ele se tornou homem, mas Ele continuou sendo Deus. Porque quando o mar da Galileia foi criado, Jesus que estava ali traçando cada limite, Jesus conhecia cada ponto daquele mar, Ele conhecia as montanhas, Ele conhecia o tempo. Aliás, Ele é o Senhor do tempo. Irmãos, a verdade é que Ele sabia exatamente de onde viria aquele vento. Irmão, o Criador nunca será vencido pela criação. Jesus estava no controle porque Ele é Deus. Então por isso, irmão, se nessa noite tem água no seu barco, se nessa noite tem água no barco do seu casamento, se nessa noite tem água no barco da sua vida financeira, se nessa noite tem água no barco do seu ministério ou da sua realidade profissional, entenda uma coisa: se Jesus estiver no barco, Ele te garante que você vai chegar no outro lado. Mas a minha pergunta é: Ele está no barco? Jesus dá aquela ordem e Ele prova que Ele tem poder sobre a natureza. E é interessante que quando você avança na leitura do Evangelho de Marcos, tem umas coisas que estão ali, irmão, eu tenho certeza que não estão ali por acaso. Depois que Jesus sai dali, Ele está caminhando e vem na direção dele um homem endemoniado. 6.000 demônios possuíam aquele homem. Jesus chega e os 6.000 demônios vão embora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus continua a caminhada dele. E ele chega num lugar onde uma multidão o aperta e de repente uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que não parava, ela vai se arrastando, ela passa por baixo da multidão até que ela toca na orla do manto de Jesus e ela é imediatamente curada. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a doença. Mas não para por aí, Jesus continua andando e ele chega na casa de Jairo, cuja filha estava morta. Todo mundo chorando, desesperado na casa. Jesus chega para eles e fala assim: fica tranquilo, ela está só dormindo, ninguém entende nada. Ele chega perto dela e pronuncia 2 palavras: Talita cumi, menina, levanta-te. E imediatamente aquela menina volta à vida. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as circunstâncias. Jesus tem poder sobre o divórcio. Jesus tem poder sobre a família. Jesus tem poder sobre as suas finanças. Jesus tem poder sobre o diagnóstico contrário. Então, queridos, nessa noite sai daqui sabendo que se Ele está no barco, Ele garante que no momento certo, na hora certa, essa tempestade vai passar e você vai glorificar o nome dEle, porque valeu a pena permanecer fiel. Mas em último lugar, para vencermos as tempestades, precisamos entender que elas são oportunidades para que conheçamos Jesus de uma forma que nunca antes conhecemos. Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fico imaginando isso acontecendo na hora. Jesus levanta e fala: ó, fica quietinho aí, mar. Eles olham um para o outro e falam assim: quem é esse? Ele fala, o vento para. Ele fala, a chuva passa. Mesmo tendo caminhado tanto tempo com Jesus, eles ainda não tinham percebido que Jesus era Senhor sobre todas as coisas. Sabe por que aquela tempestade veio, irmão? Por 2 motivos somente. O primeiro é para que aqueles homens entendessem que Jesus tinha todo o poder para livrá-los de qualquer circunstância,
de qualquer dor e qualquer sofrimento. E as tempestades na sua vida também vêm para que você possa ter certeza de que Jesus tem poder para mudar qualquer realidade. E em segundo lugar, aquela tempestade era um teste de fé. Um dia inteiro ensinando os discípulos. Agora, eles estavam passando pelo teste. Jesus estava testando a fé deles. Ele estava testando se eles eram quem eles diziam que eram de fato. As tempestades vêm não para destruir a nossa fé, irmão. Elas vêm para que nós mudemos de postura, de vida, para que elas não mais nos entristeçam e roubem a bênção de Deus para a nossa vida. As tempestades são oportunidades para que você ore mais, busque mais, se entregue mais, para que depois de superá-las, tenha se tornado tão íntimo de Deus, que você perceba que não existe nada mais maravilhoso do que ter a presença de Jesus conduzindo a sua vida. Nessa noite você tem que tomar uma decisão, irmão. Ou você sai daqui decidido a olhar com fé para as suas finanças, ou você sai daqui decidido a olhar com fé para o seu casamento, ou você sai daqui decidido a olhar com fé para o teu ministério, para a tua carreira, para a tua saúde e para os teus sonhos. Ou talvez essa semana seja mais uma de muitas semanas em que nada mudou na sua vida. Naquele momento, eles fizeram a pergunta que muitas vezes eu fiz na minha vida também, e você também já fez. Mas a gente se esquece que um dia Jesus já mostrou o poder dele sobre a nossa vida. E eles perguntam: quem é esse? Quem é esse? Ele é o Criador de todas as coisas. Quem é esse? Ele é o Verbo que se fez carne. Quem é esse? Ele é aquele que é profetizado no Antigo Testamento como um sonho de Deus para a humanidade e que no Novo Testamento se torna a concretização desse sonho. Quem é esse? Ele é aquele que morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou, e aquele que o recebe vida eterna, vida plena, esperança, paz, alegria e renovo. Quem é esse? Ele é aquele que torna o teu sonho real. Quem é esse? Ele é aquele que olha para a sua vida do jeito que ela está hoje e ele diz: olha, se prepara, porque aquele que está em mim, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Quem é esse? Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, Ele é o Consolador, Ele é aquele que mudou a minha história, Ele é aquele que vai mudar a sua vida hoje. Ele é a solução de todos os problemas da humanidade. E por isso, nessa noite, eu quero te fazer só uma pergunta. Que tal você convidar Jesus para entrar no barco da sua vida e te conduzir para a concretização dos sonhos e projetos que Ele tem para você? Que tal nessa noite você começar uma nova vida com Jesus? Que tal nessa noite você começar um novo tempo em que Jesus vai ser Senhor de fato da tua história? Você vai renovar a tua aliança com Deus? Ou você vai fazer uma aliança com Deus? Que tal nessa noite você consagrar a tua vida ao Senhor da história, ao Senhor da tempestade e ao Senhor das boas notícias? Você não quer fazer isso hoje, não? Você não quer nessa noite começar uma nova vida com Jesus, não? Se esse for o teu desejo, na verdade eu quero pedir para que todos fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. E se nessa noite você quiser consagrar sua vida a Jesus, quiser começar uma nova vida com Jesus, um novo tempo com Jesus, eu quero pedir para que você repita essa oração no fundo do seu coração. Não precisa ser em voz alta, que você simplesmente diga para Ele assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que tenho enfrentado tempestades, mas eu também reconheço que o Senhor é o Deus que controla toda e qualquer tempestade também. E por isso nessa noite eu quero te pedir para que traga calmaria para o meu barco, para que traga tranquilidade para a minha vida, e para que me conduza para o outro lado, para que todos os sonhos e projetos que um dia o Senhor colocou no meu coração possam se cumprir. Por isso eu te peço perdão por um tempo que talvez eu não tenha vivido de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. E decido nessa noite começar uma nova vida contigo, Jesus. E faço isso no teu nome, o nome de Jesus. Amém.